Meus irmãos, é uma satisfação estar com vocês nesta noite. Eu creio que eu estive, ou foi no ano passado, no primeiro semestre, eu não tenho bem certeza. E é bom estar com vocês participando deste culto. É um mês extremamente festivo para vocês, aniversário da antiga congregação, e agora passa a ser aniversário, o ano zero da igreja, né? Foi uma transição, passar de congregação à igreja. E eu estava conversando com o reverendo Timóteo, que eu tenho a impressão que algumas vezes chegou a se ensaiar a organização da igreja, mas Deus tem o seu tempo certo, né? E a gente deseja coisas para nós que nos parecem melhor e podem ser materialmente melhor, mas nem sempre é naquele tempo, naquele momento. E agora vocês estão como igreja, continuam sendo assistida como igreja pelo reverendo Timóteo, e aqui está o trabalho desenvolvido. É uma nova fase na vida de vocês, uma nova fase, mas de continuar a vivenciar o Evangelho, pregar o Evangelho, se reunir, e agora apenas num status diferente, não mais como congregação, mas igreja. Meu desejo é que Deus os abençoe, o novo conselho aqui constituído, sob a presidência do reverendo Timóteo, e que a bênção de Deus esteja sobre vocês, e que esta jovem igreja de 2 semanas, não é isso? A igreja está ainda aqui na chuquinha ainda, né? Que essa jovem igreja se desenvolva e continue fiel na pregação da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, eu quero ler com vocês um texto na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. O pessoal que está cuidando do som, esse eco é por causa do microfone, está mal colocado aqui para mim, é isso? Se eu mudar, melhora? Não? Não? Acho que melhorou, não? Eu entortei aquele um pouquinho, vou falar meio assim de lado, aí a gente... Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, durante toda a história, houve sempre 2 teorias diferentes, e às vezes você não conhece a teoria, mas está dentro daquele tipo de concepção. São 2 teorias a respeito da relação entre graça de Deus, a graça de Deus e as obras. Então, uma teoria dizia mais ou menos o seguinte, que você é salvo pela graça de Deus e agora você não tem nada mais a ver com a lei de Deus. Você faz o que você quiser. É salvo pela graça e pronto. Você é livre para viver a sua vida. Essa teoria é chamada de anomia. A palavra anomia significa sem lei. A ideia de que você pode baratear a graça como você quiser. Uma outra teoria, um outro extremo, era justamente ao contrário. A compreensão é que você é salvo pela lei de Deus. É por meio da obediência à lei é que você adquire a salvação. Então, você, nesse caso, tem que viver retamente para garantir essa salvação que você obteve por meio dos seus esforços. Esse tipo de compreensão é chamada de legalismo. Mas parece que Paulo se depara aqui na carta aos Gálatas com uma nova teoria ou uma forma de entender bastante
misturada, bastante sintética. E um dos grandes propósitos de Paulo de escrever a carta aos Gálatas é justamente combater esse tipo de ideia. O que seria essa ideia? A ideia que a gente apelida de galacianismo seria a seguinte, é que você começa pela graça de Deus e agora você vai viver pela lei. Então você não é nem anomista, nem legalista, porque aqui você enfatiza a graça, mas a graça seria a primeira marcha, apenas arrancada. Agora a questão é a lei. Então aqui você desmerece a graça de Deus e você vive um tipo de salvação autojustificatória, no sentido de que você é salvo porque a graça apenas deu o primeiro empurrãozinho, mas você, na realidade, vive pela lei de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a atenção, não apenas nesta carta, mas também aqui de forma muito importante, que a graça de Deus, ela traz responsabilidade sobre nós. Você não é salvo pela graça para viver como você quer, mas também não vai ser a lei ou uma suposta apreensão da lei, ou o apego à lei, que vai lhe garantir a salvação, porque na realidade ninguém consegue cumprir a lei totalmente. E que a graça de Deus, então Paulo vai combater ideias opostas. A graça de Deus é um aspecto da realidade que tem como outro ponto a obra de Cristo Jesus. É porque a gente comete um equívoco quando nós julgamos toda a realidade a partir da minha perspectiva. Ou seja, eu olho apenas o que me compete. Quando eu olho apenas o que me compete ou a parte que se mostra, eu começo a achar que tudo é muito simples ou tudo muito complexo. Por exemplo, eu olho a graça de Deus e eu posso transformar essa graça como algo barato. É maravilhoso. Vamos cantar maravilhosa a graça de Jesus. Olha, é muito bom, muito bom. Bom, mas para que nós tivéssemos essa graça, o que foi pago? Não, eu não paguei nada. Bom, você não pagou nada, mas alguém pagou. Mudando bem o que deve ser mudado, bastante, eu insisto, bastante mesmo, você pode ter uma impressão, quando você chega em casa e encontra a sua casa toda arrumada, que aquilo é do nada. Eu gosto de uma propaganda antiga, o brasileiro é muito bom com a propaganda, que a dona de casa olhava para a roupa e a roupa ia caminhando para a máquina. Já viram propaganda assim? A gente era legal aquilo ali, eu acho que é assim mesmo que funciona. Então, que a roupa vai andando para a máquina. E eu não vi a propaganda seguinte, que poderia ser, talvez com comfort, quem sabe, de que sairia da máquina sozinha, passadinha, dobradinha e nas gavetas, para depois o marido pegar a última parte, né? Amassar tudo. Bom, mas o fato é que algumas pessoas pensam que aquilo ali é assim, porque eu encontrei pronto. Você chega na igreja, alguém acendeu a luz, já colocou água aqui, já mexeu no som. Então, rapaz, essa igreja aqui é muito boa, é muita bênção aqui. Olha, tudo pintadinho, bonitinho, iluminação aqui. Olha, é uma bênção, mas alguém paga, né? A parte sua talvez seja, por enquanto, de apenas olhar e se fascinar mais ao outro lado. Voltando à questão muito mais grave, é que Paulo vai nos demonstrar que aquilo que é graça para nós custou o precioso sangue de Cristo. Só há, na realidade, graça porque houve a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encontramos, por exemplo, Jesus Cristo dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí vem a parte que nos compete, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Olha que beleza, eu tenho a vida eterna, que bom, mas custou o sangue de Cristo. Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, há um amor, há uma consideração do nosso pecado, mas há a obra de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo, nesta carta aos Gálatas, que vai nos falar, entre outras coisas, da liberdade cristã, nos mostra a obra sacrificial de Cristo. E eu quero, justamente, meus irmãos, nesta noite, explorar este argumento da obra de Cristo ou do sacrifício de Cristo. E uma das coisas que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, é que o sacrifício de Cristo, ele foi necessário.
Às vezes nós podemos indagar sobre algumas questões, mas isso foi necessário? Foi preciso isso? Será que nós tínhamos que agir desta forma? Esse tipo de atitude era necessária? Quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, nós vemos que foi necessário. No verso 4 diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Meus irmãos, se não houvesse pecado, não haveria necessidade de providenciar a salvação. Nós não estamos dizendo que o pecado gera a graça. O pecado jamais vai gerar a graça. O pecado nos fala de uma necessidade. O homem se distanciou de Deus, o homem errou o alvo, o homem está agora totalmente condenado. Esta é a sua realidade. Deus usa da sua graça porque Deus é gracioso. E como a queda dos nossos primeiros pais ocorreu na história concreta, a salvação tem que ser providenciada na história. A queda, meus irmãos, não ocorreu dentro de um espaço ideal. A queda ocorreu dentro do tempo e espaço. E é por isso que a história é fundamental para a fé cristã, porque o homem que se perdeu no tempo e no espaço vai encontrar a obra de Deus que propicia a salvação no tempo e espaço. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou. Então nós encontramos a graça de Deus que se manifesta na história para salvar o homem pecador. Em Hebreus nós lemos: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. O texto de João que nós vimos há pouco: Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pensar no sacrifício de Cristo significa pensar que este sacrifício, essa obra foi necessária. Um outro aspecto que nós podemos depreender aqui do texto, meus irmãos, é que o sacrifício de Cristo foi voluntário. Porque diz assim no verso 4: o qual se entregou a si mesmo segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A morte de Cristo, meus irmãos, faz parte de um propósito eterno de Deus. Cristo, ele se entregou voluntariamente. A construção do texto aqui no verso 4 denota um fato histórico. Cristo se entregou por nós. Cristo não veio enganado. Cristo não veio iludido. E ele manifesta a sua graça justamente pelo fato de se entregar pelo seu povo, que ainda não era chamado de seu povo. Por um povo rebelde que não cria, mas ele iria nos atrair na história. E dentro deste desenvolvimento do propósito eterno de Deus, nós temos um texto magnífico que é João 17. João 17 vai nos mostrar isto, como há um pacto entre o Pai e o Filho. E eu leio alguns versos do capítulo 17 de João. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E ele continua: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Reparem, nós pertencemos ao Pai e o Pai nos confia ao Filho. E ele continua: eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Ele se refere no primeiro momento aos seus discípulos imediatos, mas isso se refere a toda a igreja. E ele continua: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente creram, conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E Jesus Cristo fala isso ao Pai na oração sacerdotal, quando se aproxima o momento de sua entrega, de seu sacrifício em favor da igreja. Então ele está dizendo ao Pai: olha, aqueles que tu me deste, eu tenho agido, eu tenho testemunhado, eu tenho proclamado a eles o Evangelho, e nenhum deles se perdeu. Aqueles que tu me confiaste, esse povo pertence a ti. Então não há nenhuma compulsão em Jesus Cristo para que faça o que ele fez. Ele fez porque ele voluntariamente se dispôs.
conforme a vontade do Pai. E, meus irmãos, isto é magnífico, entender que o Pai ama a sua igreja, que o Filho se dispõe a morrer para salvar a sua igreja e que o Espírito Santo aplica esta obra em nosso coração. É por isso que em alguns lugares a ênfase está na obra do Pai, em outros momentos na obra do Filho. Nós podemos ler em João, como já fizemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, quando fala Deus amou o mundo, está se referindo ao Pai. E, mais uma vez, Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Então, a ênfase é na ação do Pai. Mas nós vemos depois Jesus falando em João 10, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que harmonia perfeita. O Pai entrega o seu Filho e o Filho se entrega. O Pai vai em direção ao Filho e o Filho vem em direção ao Pai no mesmo propósito santo de salvar o seu povo. E nós podemos observar mais uma vez, agora, Paulo escrevendo a Timóteo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, meus irmãos, percebam a obra de Cristo, a sua obediência que consistia em fazer a vontade do Pai. E Jesus Cristo fez isso por amor à sua igreja. Não que a igreja tivesse valor por si só, é o Senhor quem confere valor a nós, porque Ele nos ama. E quando nós tentamos encontrar fora de Deus algo que torne digno para Deus nos amar, nós estamos incorrendo no equívoco. Deus nos ama porque Ele resolveu nos amar. Deus nos ama porque Ele quer nos amar. E pronto, nós não temos nenhuma explicação maior do que isso na Escritura Sagrada. Deus não tem nada que o obrigue a amar a sua igreja. Ele não viu nada em nós. Olha ali, o branco do olho daquele pessoal é diferenciado. Eu vou amar aquela igreja. Não. Se você pensar assim, você está caindo numa salvação pelas obras. Você elimina o conceito de graça. Não há nada fora de Deus mesmo que o conduza a amar. Deus nos ama porque Ele quer nos amar e nós não conseguimos entender isto. Não conseguimos entender como Jesus Cristo abre mão da manifestação da sua glória para salvar o seu povo. O próprio Jesus diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nós vemos a espontaneidade do Filho e a consciência da intensidade e da extensividade do seu sofrimento. E encontramos Paulo dizendo aos Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, ou maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E a obediência de Cristo, meus irmãos, isso é importante entender. Não é aquela obediência de alguém que é levado. Vocês devem ter visto isso numa família. Se não viram, vão ver um dia. É de quando uma família se muda de um bairro para outro, de uma cidade para outra. Eu vivi isso há 16 anos atrás. E um filho ou a filha não quer ir. E vai por obediência. Alguns de vocês já podem ter vivido isso, né? Você vai se mudar porque seus pais vão se mudar. Aí você não quer se mudar dali. Mas você tem 15 anos, vai fazer o quê? Então você vai com seus pais e faz certo mesmo. Então você obedece. Mas você não queria mudar de escola. Você não queria mudar de cidade, mudar de clima. Você não queria nada disso. A obra de Cristo não é assim. A obediência dele não é obediência passiva, sendo arrastado. Cristo não é Marte da paz, coisa nenhuma. Jesus Cristo, ele se deu a si mesmo, conforme a vontade do Pai. Quem levou Cristo à cruz? Por nossos pecados? Nada. Nossos pecados falam de uma necessidade. Mas quem levou Cristo à cruz foi Ele mesmo. Eu tenho poder, como vimos há pouco,
para dar a minha vida e reassumir. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então pense, meus irmãos, na obra de Cristo, na sua voluntariedade. O terceiro aspecto que eu destaco, que de certa forma eu já adiantei, é que esta obra foi vicária, foi em nosso lugar. No verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. A ideia do texto é que ele morreu para apagar, para remover os nossos pecados. É muito interessante nas relações sociais e mesmo de trabalho, você observa quem é designado para resolver alguns problemas. Quando eu era menino, hoje não sei se a coisa é diferente, a mãe falava assim, olha, quando o seu pai chegar, você se entende com ele. E o pai chegava sempre carinhoso, né, com as sandálias havaianas, que não soltava as tiras, tinha uma vantagem, ou com um chinelo de couro, um cinto de couro. Então falar com o pai, não. Falar com o pai é a ideia de que a mãe entregou, olha, você não quer me atender? Então muito bem, vamos entregar com o seu pai. E o filho sabia que ali era algo mais grave. Como também agora chamar a mãe e o pai chamarem o filho para conversar em conjunto. Sabe que é uma coisa mais grave. Você vai aprendendo a ler isto. Olha, o chefe é que está vindo, diretamente. Ele não mandou encarregado, não. E ele veio pessoalmente. Olha, isso aí está parecendo coisa... Não é boa, não. Porque ele vir aqui pessoalmente. Então, nós temos um pouco dessa noção. Isso, meus irmãos, quando pensamos nas Escrituras, o próprio Filho se deu a si mesmo, nós vemos a gravidade do pecado. O nosso pecado é tão grave, que Deus não envia anjos simplesmente. Os anjos vão servir àqueles que vão herdar a salvação, mas os anjos não podem propiciar a salvação. O Senhor não mandou emissários para nos salvar, Ele envia profetas, Ele envia os apóstolos para falar dessa salvação. Mas quem propicia é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor que vem salvar a sua igreja. E a gente retorna sempre a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Somente um amor tal poderia nos salvar. Não é qualquer espécie de amor, não. Somente um amor tal. Se Ele não nos amasse de tal maneira, jamais haveria salvação para nós. Porque o nosso pecado é tão grave, a nossa ofensa é tão hedionda ao Deus que é santo, perfeitamente santo, que somente um tal amor pode nos salvar. E Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele diz aos Gálatas, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E João, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele não morreu pelas sociedades, Ele não morreu pelos estados, Ele morreu pelos homens. Ele morreu por nós. Quando houve uma crise em nossa igreja presbiteriana do Brasil, nos anos 60, uma crise muito grave, e um estado que sofreu muito foi o estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo sofreu muito. Muitas igrejas foram perdidas. Quando falo igrejas, foram templos perdidos. Eu não sei se alguém aqui é do Espírito Santo, mas eu me lembro que eu estive lá em 1979 e a primeira igreja de Belo Horizonte, de Vitória, ela estava sem templo. Ela se reunia num colégio lá no Parque Moscoso, Colégio Pan-Americano, é um nome assim. E eu estive lá estagiando um mês ou quase um mês. Já estavam construindo o templo novo, que a IPB, a nossa igreja, havia doado um terreno, e agora estavam construindo. Estava nas fundações ainda, eu me lembro bem, eu fui lá, estava nas fundações. E o pastor hoje em Goiânia, o reverendo Silas Nobre Rebouças, ou Rebouças Nobre, ele era o construtor. Era um trabalho intenso, ele tinha que ser mestre de obra, tinha que ser gerente de obra, tinha que ser pastor e até pregar. Ele tinha que fazer muita coisa, era um trabalho muito árduo, muito árduo. Eu vi aquele templo e lá na igreja, eu vi a igreja se reunia domingo à noite, quer dizer, tinha escola dominical, domingo à noite, e tinha que deixar tudo limpo. A igreja tinha que deixar tudo limpo porque amanhã tinha aula.
Os nossos irmãos batistas estavam cedendo aquele colégio. E num dia de manhã tinha que ter aula. E não era justo deixar a escola limpa inadequadamente. E aquilo durou algum tempo, eu não sei quantos anos durou. Eu só sei que em 86, quando eu voltei lá, o templo estava construído, aquele belo templo. Bom, mas minha questão não é o belo templo. É que numa dessas disputas que houve na época, o reverendo Monés era o presidente do Supremo Conselho, e ele abriu mão de certas lutas na justiça, porque ele falou, olha, templo, a gente constrói outro. Nós não podemos perder a igreja. Ele se referia ao povo. E é uma dimensão diferente das coisas. Porque Cristo morreu por tijolo, é claro, vamos lutar pelo que é nosso. Nós construímos isso aqui, Deus nos deu, esforços nossos, tudo bem. Mas pode chegar um momento que fale, olha, templo você constrói novamente. Agora o povo de Deus não. Preservemos o povo de Deus. Cristo morreu pela sua igreja, para resgatar a sua igreja. Grande preço ele deu. Ele morreu pelo seu povo. Ele morreu por nós. É difícil às vezes pensar nisso. Independentemente de um tempo suntuoso, um tempo mais modesto, não importa. Cristo morreu pela a sua igreja. Pedro diz, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Hebreus, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo salvos. A obra de Cristo em nosso lugar foi total. Nenhum pecado ficou sem pagamento. Tudo foi consumado e tudo foi feito pela graça, o qual se entregou a si mesmo, diz o texto, por causa dos nossos pecados. Se entregou a si mesmo em nosso lugar. Mas há um quarto aspecto que eu destaco, e último, é que o sacrifício de Cristo foi libertador, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Cristo morreu para nos libertar definitivamente deste mundo. É preciso que a gente tenha cautela aqui. O texto aqui é mais fácil porque Paulo já chama de mundo perverso, de um mundo mau, de uma era má. Mas a palavra mundo, ela nem sempre é usada negativamente na Bíblia. Então você tem que ter muita cautela, senão você vai chorar diante do texto. Se você não tiver uma cautela para interpretar o que está acontecendo. Porque nós encontramos João dizendo, filhinhos, não ameis o mundo. E a narrativa é, Deus ama o mundo. Então, Deus pode amar o mundo e eu não posso amar o mundo? E ao mesmo tempo, Cristo se entregou para me desarraigar do mundo? Como é que é isso? Então, a palavra mundo tem que entender dentro de cada contexto o que ela significa. Aqui, como eu falei, é mais fácil, porque o mundo é caracterizado uma era perversa. A ideia, meus irmãos, é que Cristo, quando Ele nos salva integralmente. E Ele quer nos libertar dos valores deste mundo, de uma forma de pensar deste mundo que não consegue enxergar nada além do presente. Então nós podemos muitas vezes alegar que a nossa alma está salva, mas o nosso corpo está totalmente dominado pelos valores deste século. Então pense nisso, a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo é um sacrifício libertador. É uma libertação que não é apenas futura, mas uma libertação que começa aqui e agora. Porque você vive dentro de uma atmosfera onde as coisas se tornam tão comuns que você nem sequer percebe isso. Hoje pela manhã eu levei um sobrinho meu aqui na igreja de São Bernardo, e ele, a vida inteira dele, ele esteve no Rio de Janeiro, e a empresa que ele trabalha fez um convite para ele vir para São Paulo, tal, a empresa ia diminuir as atividades no Rio, e ele veio, está aqui há 6 meses. E hoje eu conversei com ele bastante, foi a primeira vez que nós nos encontramos aqui em São Paulo, e eu falei, ei, Renan, está gostando? Tá, e tudo bem. E aí, o que você pode observar em São Paulo, etc. Então ele começou a ver coisas diferentes entre São Paulo, viver em São Paulo, viver no Rio de Janeiro, como é que não é, coisas que nem eu tinha percebido ainda, mas ele percebeu, e outras coisas que eu percebo, ele ainda não, faz parte de um processo. Como é que você olha a realidade? O que eu estou querendo dizer
é que quando você vive dentro de um contexto específico, você não consegue entender bem aquilo. Porque aquilo é a coisa mais natural. Eu conto uma ilustração que eu gosto de contar, do peixe, que estava um peixinho jovem ainda, né, da UMP. Então, ele estava nadando e encontrou um peixe mais velho, da UPH, e perguntou: me diga uma coisa, você que é mais experiente, me diga, onde é que eu acho o oceano? Onde é que acho o oceano? E o peixe olhou para ele, mais velho, e falou: o oceano é isso aí que você está. Oceano, isso aqui é apenas um montão de água, eu quero achar o grande oceano. Somos nós somos assim. A cultura está à nossa volta. Então nós não conseguimos pensar diferente, porque aquilo é tão óbvio. E alguém pensa diferente. É por isso que quando você começa a conversar, a ter contato com outras pessoas, você começa a perceber que há outras formas de olhar, que você pode discordar totalmente. E muitas vezes você vai estar certo nisso, mas você descobre coisas a seu respeito também, ouvindo o outro. São maneiras diferentes de ver. Aplicando isso de uma gama maior, digamos que nós estamos dentro deste mundo. E tudo colabora para que nós enxerguemos apenas uma maneira, que nós valorizemos apenas as mesmas questões. E Paulo diz que o Senhor se entregou por nós para nos libertar, a ideia de mão forte, de nos tirar deste mundo perverso. Então a vida cristã é uma vida integral, a nossa salvação é integral. O Senhor quer nos dar uma nova visão da realidade, quer nos mostrar o que realmente importa. A vida presente é extremamente importante, mas ela não é toda a realidade. Você não vai viver apenas pensando no além, mas também não vai pensar que a realidade é apenas agora, mas entender que Deus nos abençoa aqui e agora, e Ele tem um propósito além e depois para nós. Isto significa a nossa libertação, e o Senhor quer nos dar uma nova dimensão. A obra de Cristo significa isto. Eu quero, então, concluir apresentando algumas implicações daquilo que falamos. A primeira delas, meus irmãos, é que nós somos salvos para vivermos pela graça em obediência a Deus. Eu não sou salvo e agora acho que vou viver em obediência à lei por mim mesmo. Não, eu tenho responsabilidade para com a lei, mas a obediência à lei é graça, é o Senhor que nos capacita a sermos obedientes. O segundo ponto é que a nossa salvação, por graça, custou o precioso sangue de Cristo. A graça é a parte que nos compete. A parte que competiu a Jesus Cristo é obra. Nós somos salvos pela graça, mas graça, o outro lado dela, é a obra de Cristo, é o precioso sangue em favor de sua igreja. O terceiro aspecto é que a nossa liberdade em Cristo começa agora, no presente, na presente vida, mas para que nós não sejamos mais escravizados pelo pecado, mas agora vivamos livres para obedecer a Deus. Um outro aspecto é que no nascimento, morte e ressurreição de Cristo, toda a Trindade esteve comprometida com a nossa salvação. Meus irmãos, isso é magnífico. Entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoalmente, a revelação de Deus é uma revelação, como eu falei hoje pela manhã, é tripessoal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelam pessoalmente e todos eles estão comprometidos com a nossa salvação. Um outro aspecto é que a salvação de Deus em Cristo se estende a todos aqueles que desejarem por graça. Nós somos salvos pela graça e por isso que a igreja anuncia esse evangelho a todos, todas as pessoas. Nós não sabemos quem vai crer, quem não vai crer, isso não compete a nós, mas compete à igreja anunciar a salvação dos nossos pecados para Deus, uma salvação anunciada para todos aqueles que crerem. E nós devemos entender que esse amor invencível e libertador de Deus está manifesto, está revelado para todos aqueles que desejarem pela fé. Ou seja, a salvação é oferecida a todos. Cabe à igreja ser um veículo desta mensagem, sendo ela mesma uma amostragem concreta e evidente do poder transformador do Evangelho, já que o Senhor mesmo nos transformou. Então, podemos ver aqui neste verso
que o Senhor se entregou a si mesmo, voluntariamente, pelos nossos pecados, um sacrifício vicário, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Que Deus nos abençoe, que rendamos graças a Deus pelo seu amor e vivamos por graça de forma digna para a sua honra e glória. Que Deus se digne em aplicar esta mensagem aos nossos corações. Amém. Amém.